Claro que, tipo assim, qualquer ponto vocês podem interromper, fazer comentários, observações, perguntar coisa, não sei o quê. É legal a gente ter uma discussão mais do que só ficar falando. Mas beleza. Tranquilo? Beleza. Beleza. Bom, tá. A primeira aula que o Jun deu foi de revisão de linguagem em C. E isso acaba sendo bem importante, porque eu estava fazendo as provas antigas e realmente tem várias questões que você tem que, tipo, escrever código. Então, ele falou aqui de um monte de coisa, mas eu vou passar aqui pelo que eu acho que é mais relevante do que eu usei. A primeira coisa é questão de tipo de variável, né? Porque em Python, variável é variável. Você bota x igual a 3, depois x igual a 5,5 e x igual a uma string aleatória e tanto faz. Você não precisa mudar nada de uma coisa para outra. Em C não, né? Cada variável com um nome tem um tipo específico. E esse tipo, ele se traduz basicamente no seu tamanho, né? O tamanho que ele vai ter em memória e em como vão ser as operações, né? Porque se é uma variável com sinal ou sem sinal, aí muda um pouco o que você faz com ela, né? Mas o mais importante é que muda o tamanho da variável. Esse tamanho, ele na verdade ele é específico para o compilador, não dá para dizer, em C, toda vez um int tem 16 bits. Isso é meio específico para compilador, mas como a gente está sempre usando o XC8, essa tabela daqui é a nossa verdade absoluta. Então, o XC8 é o compilador que a gente usa para transformar o arquivo em texto .c em um código de máquina que a gente bota no PIC, né, no microprocessador. E nele tem essa estrutura daqui, né? Bit, obviamente, é um bit. Aí, int e short são 16 bits, que são 2 bytes, né? O long são 24. Não, o long são 32 e o short long, que é uma coisa meio louca, são 24. Tem float double em XC8, teoricamente seria 24 ou 32, só que eu acho que o PIC que a gente usa não tem ponto flutuante. Não faz muita diferença pra gente pra prova, mas eu lembro que eu tava fazendo lab, botei float e o negócio não compilava. Aí eu tirei o float e ele compilava. Então acho que o nosso PIC não tem nada que você use vírgula. Então é isso. Beleza. Mas aí, como o tipo de variável ele só tem a ver com tamanho, na prática você usar int ou um short ou um int com sinal ou sem sinal, na memória mesmo, assim, se for olhar, tipo assim, dentro da RAM do PIC, a representação é exatamente igual. Então você pode pegar aquele mesmo endereço de memória e interpretar ele de formas diferentes. Sabe? Você pode ter, por exemplo, sei lá, um char 10000101. E você pode interpretar isso aqui como um número inteiro, e aí você faz a conta aqui e transforma isso aqui para decimal. Ou você pode interpretar isso como um número inteiro com sinal, e aí que esse 1 daqui vira aquele negócio de complemento de 2, que torna um número negativo. Você pode interpretar isso aqui como um caractere literal, então você olha na tabela ASCII, e aí você diz assim, esse aqui, por exemplo, é a letra B. Não sei, não é, mas alguma letra assim. Mas na memória, qualquer uma dessas coisas vai ser armazenada da mesma forma. Isso é importante. É diferente do Python. Beleza. Tem tipos, tipos, tipos. Isso aqui é importante também, que são os qualificadores das variáveis. Porque para variável você tem que dizer pelo menos qual é o tipo dela, para o compilador saber quanto de memória ele aloca para cada pedacinho, para cada nome. Mas às vezes você precisa, ou você quer, colocar um qualificador antes. O mais importante aqui, eu acho, são as variáveis voláteis e as variáveis estáticas. As voláteis significa que não tem nenhuma garantia que de um acesso para o outro ela vai se manter. Ou seja, você está lá no seu programa principal, você tem lá o seu main, não sei o quê, e aqui você usou, sei lá, uma variável volátil A. Aí você diz, A é igual a 1. O. 1. 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
Aí depois você disse, ah, não, vou pegar A, multiplicar por 5 e guardar em outra variável. Não tem nenhuma garantia de que esse A daqui é o mesmo A igual a 1 que você definiu aqui em cima. Mesmo na sequência linear do código que você estava executando, isso seria o óbvio, numa variável normal. Porque isso significa que essa variável volátil A, ela pode ter sido modificada em outra função que foi chamada por fora do seu código principal, são as interrupções. Então, na prática, você usa essas variáveis voláteis como as variáveis globais que você usa em comum entre o código principal, na função main, e a interrupção. Então, eu sou, por exemplo, eu estou usando minha interrupção para fazer uma leitura de um sensor do conversor AD. Aí a variável da leitura vai ser volátil, porque você lê na interrupção e usa no código principal. Então, no código principal, entre um acesso e o outro, você não modificou dentro do código principal, mas ela mudou por fora. Então, você define ela como volátil. Esse é o nosso caso principal para usar isso. A variável estática, ela é definida numa posição fixa de memória. Então, o que acontece é que toda vez que você acessa essa variável, ela não muda de valor. Para que você usa isso? Dentro da interrupção, se você precisar, por exemplo, de um contador de interrupções, você precisa que esse contador ele seja igual toda vez, ele seja igual, ou melhor, incrementado a cada vez que você chama interrupção. Então, não vale você ter lá a sua ISR, uma coisa assim, desprezando sintaxe e tal, você dizer, i igual a zero. Porque aí toda vez que você chamar essa função, ele vai resetar o i. Você precisa que quando ele chame a função, ela pegue o último valor que i teve quando essa função for chamada. E é para isso que você usa a variável estática. Aí você bota um static int i igual a zero. Ele inicializa como zero, mas só da primeira vez que você chama a função. E aí das próximas ele vai ser o último valor que tinha. E aí isso aí é útil para você fazer, por exemplo, contadores. Tranquilo? Os outros qualificadores que aparecem aqui também é constante, mas esse é um pouco mais autodescritivo. É uma variável que não varia. Você dá um nome para ela, mas ela fica armazenada no endereço fixo e ela não se altera. E a persistente é que você desliga e liga o pique, você tira a bateria, liga de novo e ela continua tendo o mesmo valor. Você consegue manter ela mesmo depois de resetar. Beleza? Bom, como escrever números? Você pode escrever ele em decimal, como a gente está acostumado. Você pode escrever ele em binário. Você bota esse 0B na frente. Esse 0 daqui não tem significado nenhum. É o 0B que significa binário. E aqui é o número de verdade. Ou você pode também escrever em hexadecimal. Aí você bota o seu 0x, para dizer hexadecimal. E aí, o número em si, em hexadecimal. Dá para escrever em octal também, mas octal é um pouco menos comum. Aí você bota só um 0 na frente. Mas, de novo, qualquer uma dessas representações aqui, na memória, vão ser exatamente a mesma coisa. É só a forma que você, como programador, escreve que muda. Mas na memória, tá tudo igual. Ok? Tá, que é esse exemplo daqui, né? Esse 129 é 0x81 em hexadecimal, que é 10000000001 em binário. Na memória, tudo isso é a mesma coisa. Você só tá sendo de forma diferente, né? Escrevendo de forma diferente. Porque às vezes, para você faz sentido escrever como número, para você faz sentido escrever como binário. Tanto faz. E aí a tabela ASCII, então ela é uma forma de você também interpretar esses números. Você pode interpretar aqueles zeros e uns na memória como um número decimal, um número hexadecimal, um número binário, mas você também pode interpretar aquilo como um caractere de texto. E aí tem a tabela ASCII, que é basicamente a tabela de conversão de zeros e uns para caractere de texto. E é basicamente uma tabela, né? Você tem, por exemplo, o número zero, a string zero, quando você dá print entre aspas, zero, ele é o 0x30. Você lê assim, ó, o 3 aqui, o 0 aqui
O 3 é o mais significativo, o 0 é menos significativo. Isso aqui tem hexadecimal, então é o 0x30. Você vê que o caractere em si, 00, ele não é um caractere que você consegue ler, não é um caractere gráfico. Ele é só um vazio nulo, caractere nulo, que tem outras utilidades. Beleza? Inclusive, essa tabela ela é construída de forma útil porque você vê que os números estão todos em sequência e as letras maiúsculas estão em sequência e as letras minúsculas estão todas em sequência. Então, se eu quiser converter um número, por exemplo, o número 3 para ASCII, eu tenho o número 3, né? 101. E eu quero converter isso para ASCII, eu posso só pegar o código ASCII do 0 e somar com 3. Ou com 5, ou com 7, ou com qualquer número que eu queira converter, né? Porque o 0 tá aqui, aí 0 mais 3 dá o 3, 0 mais 2 dá o 2, 0 mais 0 dá o próprio 0, e assim por diante. Dá para fazer a mesma coisa com as letras, a mesma coisa com as letras minúsculas. É uma propriedade legal do pessoal que construiu. Ok? Tem outras formas de você converter números em caracteres, mas a mais simples é a ASCII, é a original, e como o Pic é tudo mais simples, é essa daqui que ele usa. Então não dá para você botar a letra com acento, não dá para botar nada disso, porque essas coisas não estão na tabela ASCII, na tabela original. Beleza. Outra coisa importante, os caracteres, eles recebem aspas simples. Quando você bota aspas simples, significa que é um caractere, ou seja, são 8 bits, que você olha na tabela ASCII e vê qual é o valor numérico dela. Quando você coloca aspas duplas, desse jeito, significa que é uma string, uma cadeia de caracteres. Então, em vez de ser 8 bits de um caractere, nesse caso aqui são os 8 bits do caractere A e mais um caractere logo depois, dizendo final da string. Que é assim que C faz para dizer que a string terminou. Ele começa num ponto inicial X lá, e aí vai escrever, por exemplo, A, B, C, D, E, F. E aí na memória aparece 0x41, 0x42, né, em sequência, 43, 4, 5, 6. E aí ele vai lendo em sequência, na memória. E aí, quando ele chega e ele vê que o último caractere é um 0x00, ele diz, esse é o final da string, parei de ler. Certo? Por isso que quando você diz que Z é um char e você bota ele com aspas duplas, isso aqui não funciona, porque char são 8 bits, e isso aqui tem 16. 8 do A e mais 8 do caractere nulo de terminar a string. Tudo bem? Beleza? Só de observação, esse zero você pode escrever assim. Se você quiser escrever com aspas para dizer, eu estou comparando com um caractere, você pode escrever o número 0, mas se você botar esse entre aspas, aí você bota essa contrabarra daqui, ou a barra ao contrário, sei lá como é que chama, e 0, ele interpreta isso como o caractere nulo mesmo. Porque se só botar 0, não funciona. Porque 0 é 0x30, não o caractere nulo. É o caractere gráfico número 0. Beleza. Operações normais, as mesmas. Incremento tem só essa observação de que você botar o mais na frente ou atrás faz diferença. Se você botar numa linha separada assim, eu quero incrementar x, aí você bota lá x mais, ou mais x, não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. A diferença é se você quiser usar esse x dentro de uma expressão. Então você, tipo assim, eu quero dar para y o valor de x e também incrementar. Aí eu te pergunto, você quer incrementar antes ou depois de dar esse valor para y? E essa é a diferença que faz. Então, nesse caso aqui, sei lá, se x fosse 0,
Nesse caso aqui, você soma primeiro, né? Porque o mais está na frente. E aí x passa a ser 1. E aí y vira 1. Nesse outro caso, o mais está depois. É um pós-incremento. Ou seja, você primeiro diz que y é 0 e depois você bota x igual a 1. Você incrementa x. Então é só essa a diferença. Mas se você não quiser se preocupar com isso, é só você não fazer isso. Você bota y igual a x e depois faz x mais mais. Ou faz x mais mais e depois y igual a x. Isso aqui é só se você quiser encurtar em uma linha o que você está fazendo, mas tanto faz. Outros operadores importantes são os operadores bit a bit, que são um pouco diferentes, porque aí, nos outros que a gente estava usando, eles tratavam aquele endereço de memória, por exemplo, um inteiro de 16 bits, como um número só. Então, quando ele somava um número de 16 bits com outro número de 16 bits, ele fazia uma soma inteira. Quando se fazia um AND, ele dizia, esse número é 0 ou ele não é 0. Quando você usa esses operadores de bits, a ideia é você agora ir cada bit por bit e fazer a comparação 2 a 2. Então, se eu tivesse, por exemplo, o número, sei lá, em binário, 1, 0, 0, 1, e o outro número em binário, 1, 1, 1, 0, sei lá. E aí eu fosse fazer uma operação de AND bit a bit. Se fosse o AND lógico, que é aquele AND que você bota dois e-comerciais, você ia dizer não é 0 e não é 0. Então, a resposta é alguma coisa tipo um true. Nesse caso aqui, não. Eu estou fazendo um operador de bits. Então, eu vou 1 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 0, e 1 e 0 dá 0. É essa a diferença. E isso é útil para você modificar um valor. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse número daqui, ó. X igual a 0b 1001. Certo? Aí eu quero, por exemplo, setar esse bit daqui. Eu não sei, às vezes eu não sei quais são os outros, mas eu, nesse caso, sei. E eu quero mudar só esse aqui, eu quero deixar os outros exatamente iguais. Quero trocar esse 0 por 1. Aí eu faço isso aqui, ó. X OR, e aí o número seguinte. Por quê? A operação OR faz o seguinte, 0 com 1 dá sempre 1, ou sim ou não é sim. Mas esse sim daqui, sim ou sim, ele vai estar sempre setando. Então, os lugares em que você colocou 1, viram 1, os lugares que você colocou 0 ficam da mesma forma que já estava. Então, nesse caso aqui, ele fica 0, 0, 1. Opa, já escrevi errado. Tá exatamente igual a esse daqui, porque esses zeros e esses três zeros aqui mantiveram essas partes iguais. E esse 1 que eu coloquei, ele seta esse bit daqui. Certo? A operação com int faz o contrário. Você pegar x end, por exemplo, 0, no end você faz o contrário. O lugar onde é 1 você mantém, porque é sim e qualquer coisa. Mantém a outra coisa, sei lá. Mas o 0, ele zera o bit correspondente aqui. Então, nesse caso aqui ficaria 0b, 1, 0, 0, os mesmos daqui de cima. E aí o último, essa operação daqui 0. Certo? No caso da nossa programação, isso pode ser útil, por exemplo, se você quiser setar, tipo assim, você tem um registrador que diz se uma porta é uma saída ou uma entrada. Se você quiser mudar só essa entrada daqui, só essa porta, beleza, você diz, a porta 01 é entrada.
Mas se você quiser mudar a 1, a 2, a 3 e a 5, em vez de você fazer 4 linhas dizendo cada coisa, você pode fazer alguma coisa desse tipo aqui. Essa é a utilidade disso aqui. Os operadores de deslocamento também só pegam a representação em binário e deslocam mesmo, né? Deslocam para a esquerda ou deslocam para a direita. E ponteiros são uma coisa um pouquinho mais complicada, que eles vêm do seguinte. Pensa na memória como se fosse uma listazinha. Desse lado aqui, eu armazeno o dado em si. Eu digo, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho... deixa eu escrever diferente. Aqui eu tenho 001, aqui eu tenho 1010, aqui eu tenho 0000, enfim, assim por diante. Quando eu faço x igual a 1, ele está pegando essa linha daqui e botando ela como 1. E agora x é essa linha daqui, certo? O valor de x é 0001. Só que na lista, eu tenho uma posição dessa linha. Essa aqui, por exemplo, é a linha 1. Essa aqui seria a linha 2, essa aqui seria a linha 3, e assim por diante. Esse aqui é o endereço, esse aqui é o valor da variável em si. Então, basicamente o que ponteiro faz é que ele armazena esse valor daqui. Então, se eu pegar um ponteiro e atribuir ele ao endereço de x, aí o ponteiro P vai receber 0001. E ele vai ter esse número daqui. Nesse caso são iguais, né? Mas a questão é que ele armazena um endereço e aí você faz operações só, tipo assim, eu quero pegar o próximo lugar na memória. Aí você pega endereço de x mais 1. E aí agora P aponta para esse ponto daqui. Ele não aponta para... Ele não é o número x mais 1. Ele é o próximo lugar na memória depois de x. E essa é a utilidade. Tá. Eu vou passar para as próximas, porque isso aqui tem um monte de coisa e acho que a gente, quando chegar em fazer alguma questão, alguma coisa assim, aí a gente vai vendo o que é que a gente usa mesmo. Porque senão a gente passa uma aula inteira arredando o que o Júlio já falou. Deixa eu voltar aqui para o início. Mas alguma dúvida fora isso que eu falei, ou alguma coisa do que eu falei sobre C? Mano, você acha que vale a pena fazer os exercícios do final do slide de C? Ou você acha que não acrescenta? Só se você tiver, tipo, muito problema de C. Tipo assim, eu não tô entendendo nada de C, alguma coisa assim. Eu poderia tirar uma dúvida, por favor? Pode. O primeiro exercício eu não entendo muito bem. Os outros eu até entendi. Agora, esse primeiro aí do P1 mais 4, esse. Esse aqui. É. Ótimo. Tá. Esses dois aqui, tudo bem? Isso aqui não é uma... Isso aqui é só dado, né? Tá. O endereço, o long e o dado de 8 bits, beleza. O endereço de 16 bits me bugou um pouco, porque eu não sei onde usar ele no exercício. Entendi. Tá. É o seguinte. A memória, nesse caso aqui que ele tá falando, ela é composta do seguinte. Ela é aquela lista. O endereço, ele é um número de 16 bits. Então, por exemplo, 0xb1fe. Isso aqui é um número de 16 bits. Porque cada caracterezinho em hexadecimal são 4. Então, isso aqui são 4, isso aqui são 16 bits. Isso aqui é o nome da linha. É o índicezinho da linha. Certo. Certo?
Dentro dessa caixinha com o título 0xb1fe, você pode armazenar variáveis. E essas variáveis têm tamanho de 8 bits. Certo? Tá. Certo. Então eu posso armazenar aqui, por exemplo, sei lá, 5. 0x 0x05, certo? Isso aqui é 5 em hexadecimal. E você vê que aqui eu tenho 8 bits. Então ele guarda 0000, 0101. Guarda todos os 8 bits. Aí o que você está fazendo aqui? O ponteiro. Tá, calma. Isso aqui é um pouco mais. Só que esse aqui é um ponteiro para um long. Certo? Se você quer um ponteiro para um long, ele aponta para um dado. Então ele é o endereço de um dado de 32 bits. Então vamos pensar agora no long, certo? Eu tenho um long int, que é um inteiro com 32 bits, certo? Tem a precisão, armazenando números maiores. Se eu tenho um negócio que tem 32 bits, mas em cada caixinha eu só consigo colocar 8, eu tenho que usar 4 caixinhas para guardar um long só. Certo? Então eu tenho aqui 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E isso daqui é o meu long. Certo? Sim. Isso aqui é um long. Por exemplo. Tudo bem. Cada um desse aqui tem um endereço, né? Cada uma dessas linhas tem um endereço. Mas quando eu digo o endereço do long, eu digo o endereço da primeira caixinha. E aí eu olho as próximas 3, porque o long tem 4 caixinhas. Tudo bem? Tudo bem. Como o P1 é um ponteiro para um long, P1 considera a unidade como 4 caixinhas. Ok? Certo. Então, quando eu faço P1 mais 1, ele está dizendo o próximo long em memória. Certo? Seria a quinta caixinha? Seria a quinta caixinha. Isso aqui seria... Ó, se P1 estiver apontando para cá, isso aqui é P1 mais 1 aponta para cá. Justo? Justo. E assim por diante, né? P1 mais 4... Bom, P1 mais 2 aponta para 4 caixinhas abaixo disso. Mais 3, mais 4. E aí o P1 mais 4, tipo, eu não sei responder essa pergunta. Que valor que ele vai conter? Ele vai... esses endereços aqui são sequenciais. Então, se esse aqui é 0x... Se o de cima é 0xb1fe, o próximo é b1xff. E assim por diante. Aí você vai pegar 0xb1fe mais 4 vezes o tamanho do long. Em caixinhas. Em caixinhas. Porque isso aqui é número da caixinha. Ah, entendi. Eu tava confundindo porque eu achava que esse bife aí era o conteúdo e não o endereço. Sim. Mas é porque P1 é um ponteiro. Então, se ele é um ponteiro dentro de P1, tem um endereço. Entendi. Ah, tá, beleza. Nossa, faz muito sentido agora. Obrigada. Nada. Esse negócio de ponteiro é muito esquisito. É muito esquisito. É muito, velho. Eu demoro muito pra entender. Deixa eu fazer uma pergunta também. Fala. Ali ele faz a atribuição de que P1 recebe o ponteiro do array X, né? Isso. E esse array X tem 8 elementos long. Esse 8 não conta o terminador, né? Não tem terminador nesse caso. Por que não? Porque o terminador é para um string. Ah, justo. Ah, não, tá. Inclusive, é tipo assim... Não é para todo tipo de dado do formato array? Não. Esse 8 daqui significa que essa variável x aqui, ela pega 8 bloquinhos consecutivos de 4... De espaço de memória. De 4 caixas. Uhum. Isso. Tá. E aí, por exemplo, se eu, em vez de saber o que P1 mais 4 contém,
Se eu quisesse saber, tipo, asterisco P1 mais 4, o conteúdo desse ponteiro. Calma. Asterisco de parênteses Parênteses, P1 mais 4? Uhum. Isso. O que é que tem? Isso estaria apontando pro terceiro elemento do X? Pro quarto. Quarto? Porque o. Dois, Quinto, três. né? O quinto elemento que é o índice 4. Tá, o quinto elemento é o Porque índice 4 P1. começa no zero, tá. Uhum. Porque P1 é X de 0, Uhum. P1 mais 1 é de 1, de 2, de 3, de 4. Beleza. Tá, esse X aí ele colocou só pra confundir mesmo. Não tem. Se ele tivesse feito. Porque sabe qual é o ponto? Se X não fosse um array, ele fosse só um número, um long, isso aqui você teria que botar o operador que era o endereço. Não, sim, sim. Tá, isso eu já entendi. Isso pelo menos eu entendi. Porque o resto eu não entendi nada. Não, tô brincando, brincadeira. Não, mas beleza. Se não tivesse o parênteses, se fosse só tipo asterisco P1 mais 4, o que acontece? Você tá somando 4 ao conteúdo apontado pelo. Ao 5, tipo, pelo ali P1. ficaria 9. Isso, exatamente. Tá. E se eu. Então, calma. Se é com parênteses, faz o quê? Se é com parênteses, ele primeiro soma o ponto. O ponteiro. Sem parênteses, certo? Se eu fizesse. Eu somaria. Eu somo 4 na quarta caixa? Quer dizer. Na Na 16ª, né? É. Isso, exatamente. Entendi. Obrigada. Tudo bem? Beleza. Sucesso, então. Tudo bem com a parte disso? Alguém tem mais alguma pergunta? Depois a gente vai. A gente vai, tipo, fazer algum exercício disso de prova só. Ou a gente vai. Tá, depois, né? Então tá bom, só. Sim. Isso aqui é o que eu queria gastar mais tempo. Só porque usa C e eu queria fazer não sei o quê. Porque o resto das coisas eu queria fazer em uma prova. Pegar alguma prova antiga e fazer todas as questões se der tempo. Beleza. Tá. De TTL tem poucas coisas que eu quero comentar. Isso aqui tudo são coisas interessantes, potencialmente relevantes, às vezes tem uma questão ou outra disso, mas não dá tempo de falar tudo, né? Que é a questão de corrente, cada coisa tem uma corrente que você olha no datasheet. Ele pode receber até tanta corrente de entrada, ele manda no máximo tanta corrente de saída, e assim por diante. Isso aqui você olha e pode calcular se você quiser. Mas o que é importante é isso aqui, formas de saída. Porque assim, você tem um circuito digital, né? Você tem um monte de portas end, or, não sei o que e tal. Na sua saída, você quer dizer um high ou um low. Certo? Normalmente, tradicionalmente, você vai dizer o quê? Ok. O high é o VCC, por exemplo, 5 volts, e o low é 0 volts, ground. Que é o que essa saída daqui faz, certo? A ideia dela é que quando você está no high, esse transistor daqui conduz, e aí você liga a saída no VCC. Certo? E aí a sua saída vai para 5 volts. E esse transistor daqui está cortado, então dá certo. Quando você quer sair com um low, você corta esse transistor daqui, faz esse aqui conduzir, e aí você liga a sua saída no ground e ele vira 0 volts. Certo? Essa forma de saída aqui que chama totem pole é a padrão, assim. Eu quero entrar com 5 volts no high, aí eu faço a operação lá e aí ele me deu um resultado no high. Aí sai também 5 volts. Ou, saiu low, aí sai 0 volts. E assim por diante. Qual que é o problema dessa configuração? Quando você liga duas saídas no mesmo fio. Certo? Porque pensa assim. Aqui, essa figura é legal. Quando eu ligo duas saídas no mesmo fio, lá dentro, a saída ela é feita desse jeito, no totem pole, certo? Quando tá as duas em high, tá tudo certo. Porque aqui
esse transistor está conduzindo, né? Então eu conduzo. E isso entra nas minhas no resto do circuito, né? Dali para frente. E aqui faz a mesma coisa, certo? E a princípio não tem nada de errado, né? Se eu não tivesse um desses, eu ainda tá botando uma corrente aqui, ainda tá botando um nível de tensão aqui e tá tudo certo. Se eu tiver os dois em low, também tá tudo bem. Porque aí ele faz o caminho contrário, ele conduz em direção ao ground de um e em direção ao ground do outro. O problema aparece quando eu coloco um em high e outro em low. Porque qual que é o problema? Como um está em high e o outro está em low, quer dizer que um está conduzindo de VCC e o outro está conduzindo para GND. Então, quando eu ligo os dois no mesmo ponto, eu faço um caminho de curto, que sai diretamente de VCC e chega no GND do outro. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ter uma grande corrente circulando de um circuito eletrônico para o outro. Porque corrente, para a gente, não importa em eletrônica. A gente quer nível de tensão. Nesse caso, a gente quer dizer, tá em high a 5 volts. Não é tá em high tá 5 ampere. E os circuitos não são dimensionados para isso, então quando isso acontece, eles podem queimar. Ou seja, você usar totem pole para ligar duas saídas no mesmo ponto, não funciona. Porque você não sabe qual que vai ser a saída daqui. Se você pudesse garantir que os dois vão ser high, os dois vão ser low, beleza. Mas se fosse assim, não tinha nenhuma utilidade. Eles iam ser iguais. Eles iam ser a mesma coisa. Então, quando você coloca duas saídas no mesmo ponto, duas ou mais saídas, totem pole não funciona. Certo? Qual é a alternativa? Uma alternativa é você usar esse Open Collector. No Open Collector, o que você faz é que você arranca a parte de cima. Normalmente a gente tira aquele transistor aqui, né? Um resistorzinho. Quando for high, ele conduz aqui de cima e bota 5 volts. Quando você faz um coletor aberto, o que acontece? No low, nada muda. Esse daqui conduz e você liga diretamente no ground, a saída vira 0 volts. No high, o que acontece? Você continua cortando esse transistor, o de cima não existe, então esse ponto aqui fica solto, fica um fio aberto. Aí o que você faz? Você liga todos eles numa mesma linha, e nessa linha você coloca um resistor de pull-up, que é um resistor ligado no VCC. Aí o que acontece? Deixa eu ver se tem aqui um com vários ligados iguais. Aqui. Quando eles estão em high, esse fio daqui está aberto, esse fio daqui também está aberto. Então, o resistor de pull-up, ele conduz a corrente para você. Ele te dá o seu nível de 5 volts que você queria, na linha toda. Quando um deles está em low, qualquer um deles, aí ele conduz, e aí fica todo mundo ligado direto no ground. E ninguém explodiu. Graças a Deus. Ok? Então, desse jeito, você consegue ligar vários pontos numa mesma saída. Isso é útil para barramentos em que você tem vários dispositivos ligados na mesma coisa. Só que qual que é o problema desse caso daqui? O low é dominante, entre aspas, né? Se você tiver um low em qualquer lugar, tudo vai ser low. Não importa o que esse aqui seja. Ele funciona que nem um NAND, né? Um NAND, eu acho, na real. Se qualquer um deles for low, todo mundo vai ser. Independente do outro ser high. Se for low ainda é low. Se for... Enfim. Não, é um NAND. É um NAND, sim. Beleza. Serve para alguns casos em que você quer, por exemplo, só se importar com o nível de low. Se qualquer um deles for low, você usa o low dele. Uma terceira alternativa agora é essa saída tri-stage. Que aí, nesse caso, porque na Open Collector o que ia acontecer? Quando era high, você deixava a saída em aberto. Quando era low, aí era low de verdade. Na tri-state, você coloca um terceiro fio, não, uma segunda entrada, na real, que vai te dizer
o que você quer fazer com essa saída. Então é como se fosse um liga-desliga. Então, tá entendendo aqui esse controle tri-state. Nesse caso aqui, em particular. Se eu coloco 0, significa que ele funciona igual um totem pole. Certo? Então, eu quero botar high, ele entra em VCC. Eu quero botar low, ele entra em ground. Só que aí, se eu ativo esse tri-state, nesse caso aqui, boto ele em 1, ele faz com que, independente do que aconteça, isso aqui vira autoimpedância, isso aqui vira um fio aberto, e esses dois aqui estão cortados. Ok? Aí agora sim, é como se eu desligasse essa saída. Eu tenho aqui um circuito, tal, não sei o que, ele vai me dar uma saída. Aí eu posso dizer, pode deixar a saída acontecer. Ou eu posso dizer, não. Corta. Essa saída não vai para lugar nenhum. E é isso que acontece dentro do PIC. Dentro do PIC, em cada uma das portas, aquelas portas que podem ser saída ou entrada, você tem um circuito que sai, e nesse circuito que sai você coloca um buffer tri-state. Que aí você pode dizer, deixa o sinal sair ou não. E aí, para a entrada, você liga direto. Então, por exemplo, se a gente for fazer um script em memória, aí, esse barramento aqui ele é um conjunto de fios únicos, está todo mundo ligado no mesmo fio. Então, se todo mundo aqui tivesse um totem pole de saída, eu ia dar curto. Então, se eu tivesse um high aqui e um low aqui, ia queimar. Aí, o que eu faço? Eu deixo o I/O aqui em tri-state. Então, é como se ele não tivesse conectado. Mas aí eu permito que a CPU conduza. Eu não coloco ela em tri-state, eu deixo ela no totem pole normal. E aí ela consegue escrever em memória e a memória consegue ler. Tudo bem? Ok. Aqui tem as coisas dos registradores. Tempo de setup, tempo de hold. Isso aqui são coisas importantes, mas eu não vai dar tempo da gente passar por tudo. Aqui, por exemplo, o circuito do registrador que usa esse buffer tri-state, tá vendo? Isso aqui é um contador. Isso tudo aqui é um contador. Então, ele está contando. Só que eu tenho essa outra entrada aqui, uma entrada de controle que pode desativar essas saídas. Esses aqui são os buffers tri-state que recebem, além da nossa entrada normalzinha, bonitinha, ele ainda recebe essa entrada daqui que diz deixa em autoimpedância ou deixa passar o totem pole normal. Ok. A última coisa que eu queria mostrar mesmo aqui era só dar uma passada pelo datasheet de alguns lugares que eu achei que eu acabei tendo que visitar algumas vezes. E aí a gente daqui pula direto para alguma prova e a gente vê o resto à medida que a gente for precisando. Então, beleza. Esse datasheet aqui, eu acho que ele é, tipo assim, imperativo para fazer a prova, porque, tipo, senão não dá para fazer. Porque pelo que eu tava vendo, tem um monte de questão que é tipo assim, configure tal coisa. Você pode ter todos os registradores memorizados, mas eu acho isso um pouco inviável. Então, na prática, você tem que saber onde procurar no datasheet e como traduzir o que está escrito lá em código C que você consiga usar para fazer o que ele está pedindo. Então, nessa parte inicial daqui, uma observação. O nosso PIC é o 886. É o PIC 16F886. Às vezes vai aparecer a observação, para o 887 é desse jeito, ignora. Ou, isso é exclusivo do 882, ignora. A gente quer saber só o que é relevante para o 886. Então, o que é que tem de útil aqui? Vai. Essa tabela daqui é legal, porque ela diz quanto de memória de programa tem, quanto de memória de dados. E isso aqui é um detalhe até interessante, mas eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Os pinos dele não é tão importante assim, tipo, o pino 5 ele é o RA3.
Não. Mas o que é interessante é que todos os pinos externos do PIC, eles são separados em portas. Então, esses aqui são da porta A, esses aqui são da porta B, esses aqui são da porta C. Certo? E tem alguns soltos, tipo pino de alimentação VDD, VSS é o ground, esse aqui é o mesmo, e esse daqui, eu não sei o que é, mas a gente não usa. E aí, daí, o que você vai ter que configurar depois é só como você quer usar cada um. Porque você vê, por exemplo, na porta A, o primeiro pino da porta A, ele pode ser utilizado como entrada ou saída genérica. Tipo, eu quero ligar o botão aqui. Ou, eu quero ligar um LED aqui. Entrada ou uma saída. Ou eu posso usar ele, por exemplo, como entrada analógica, especificamente para, por exemplo, um sensor que dá um valor contínuo de tensão. Então, eu vou ter que dizer qual dessas várias funções eu quero dar para cada pino. Certo? Mas eles todos podem ser lidos ao mesmo tempo, porque eles são todos a porta A. Tá, isso é útil. Essa tabelazinha aqui é interessante também porque ela separa as funções de cada pino por categoria, né? Então você vê, por exemplo, isso aqui é o analógico. Então, quais pinos podem ser usados como entrada analógica? Esse. Certo? Quais que podem ser usados pelo timer? Esses daqui. Pela nossa interface serial. São esses dois aqui. E assim por diante. Aí você sabe qual que é. E às vezes esse aqui pode ser útil. Tá, todos esses próximos diagramas aqui são iguais, só que para outros modelos, que não é o nosso. Tá. Aí partes são importantes. Isso aqui é interessante, porque ele mostra a estrutura interna, e aí você consegue ver mais ou menos quais partes estão acontecendo lá dentro, né? Então, tudo aqui em amarelo são as partes de interface externa. Isso aqui são pinos para fora. Então, tanto das portas especificamente, quanto, por exemplo, a interface serial, ou o timer, ou conversor analógico digital, e assim por diante. Mas também tem as partes internas, tipo memória de dados e de programa, a unidade de controle e a nossa unidade de processamento de dados, que é, por exemplo, a ULA, os registradores, essas coisas assim. Ok. Essa tabela daqui é legal também. Beleza. E aí aqui, se você for olhar no resumo, um leitor de PDF normalmente consegue ler isso aqui. Aí você pode ir pulando mais fácil. Porque se você tiver que pegar 338 páginas e ficar scrollando, é a morte, né? O que tem de útil? A parte do timer 0, ele mostra o diagrama e tal. E aí você consegue ver, tipo, para eu usar o clock, eu tenho que botar esse negócio aqui em 0. Para eu usar o prescaler, eu tenho que colocar o PSA em 0 também. E assim por diante. Ele tem alguns comentários aqui legais. Os arquivos de código dele, infelizmente, estão em assembly, então para a gente não serve muito, que a gente está escrevendo em C. Mas no final de cada uma dessas sessões é legal que ele tem um resuminho de quase todos os registradores que são úteis, né? Então aqui, para o timer 0, o que é útil? O registrador option reg, que são 8 bits na memória, e cada bitzinho específico faz uma coisa diferente. Então, esse bit daqui, que é o bit 0, 1, 2, 3, ele diz se eu quero usar o prescaler ou não. Quando eu boto em 0, ele bota o prescaler no timer 0. Outras partes interessantes são, na minha cabeça, tem a do timer 0 aqui. No 9, a gente tem o conversor AD aqui. E isso é legal até porque ele mostra no final um passo a passo, tá vendo? Do que você tem que fazer para configurar. Ele diz, disable pin output driver. Aí você vai lá no seu código e desabilita o negócio. A questão é que você tem que aí olhar, qual é o registrador que eu tenho que mudar para fazer isso aqui? Tem o 9 e cadê o 12, que é a interface serial. Que também tem um tutorialzinho desses para a parte de transmissão e para a parte de recepção aqui.
Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, esse 14 aqui também tem algumas figuras interessantes. Eles têm alguns registradores, tá? Mas esses aqui são um pouco úteis. Cadê? A figura que eu quero é essa daqui. Cadê? Ah, a das interrupções. Que aí você consegue ver quais enables vocês têm que ligar para cada interrupção. Então, eu quero interrupção de transmissão. Então, eu quero ter uma interrupção que me avisa quando eu posso transmitir alguma coisa. Aí eu tenho que ligar essa daqui, certo? Ele vai setar essa flag daqui. Você foi lá na parte de transmissão, ele tem um setorzinho de interrupção. Ele vê assim, quando o registrador de transmitir está livre, ele seta TX e F. Então, para que isso gere interrupção, você tem que ligar TXE, PEIE e GIE. Pronto. Aí eu escrevo TXE é igual a 1, PEIE é igual a 1 e GIE é igual a 1 no meu código. E aí ele liga a interrupção para transmissão serial. Ok? Tá. Vamos fazer prova? Bora. Ó, eu fiz 2021 e fiz 2020. Aí eu queria saber de vocês. Vocês querem fazer 2021 ou 2020? Só olhar o que eu fiz e a gente discute para ver se eu tô errado? Ou a gente pega, por exemplo, 2019, 2018 e tenta fazer uma nova? Eu gostaria que fizesse a de 2021, porque eu já tive problema em fazer a função da primeira questão. A 2021, né? Preciso fazer 2021. Que é das letras pares e ímpares, né? Sim. Ai, na hora de escrever eu não consigo. Imagina escrever isso na mão. Ai, nossa, que Ai, ódio. gente, fazer código na mão é a morte. É meu inimigo número 1. Tá bom. Então vamos para o peão de 2021. Vamos fazer de 2021, sim, mas é que eu vi gente falando que a de 2020 e 2021 estavam muito mais difíceis do que o usual. Acho que é por mais ser AD mesmo e tal, Sim. eu sabia que ia ter uns esqueminhas, então eles falaram que fugiram um pouco do que pode ser amanhã. 2018, mais parece que vai ser amanhã, eu acho, né? Eu pensei num negócio desse, porque, tipo, essa aqui ele falava, consulta livre, você podia pensar na internet e tudo. Então. Amanhã não, na teoria. Eu ia sugerir a primeira de 2019, que ela é de código também. Mas, tipo, eu acho que se essa ideia é mais complexa, talvez já abranja, mas não sei. Que ela até é parecida, mais ou menos. Não sei se alguém viu a de 2019. Não cheguei eu cheguei a dar uma olhada, na real. É aquela das maiúsculas e minúsculas? É de... Tipo assim... É a mesma coisa, cara. É só, tipo, você pega um texto e você pega, tipo, as posições pares. Esse aqui ele quer as pares e as ímpares. Ódio. Não muda muito. Tá, mas aí o que você prefere? Fazer 21 ou 19? Por mim, tanto faz. Pode ser a do Gabriel mesmo. A que tá aberta já. Ok. Tá bom. Vamos lá. Essa prova daqui pelo menos não diz que a sub vai ser mais difícil, né? Que nem a de 2020. Sim. Teve uma mínima noção. Com o cara completamente doido. Tá, questão 1. Escreveu os seguintes códigos em linguagem C. Função que recebe um string de entrada e separa em duas strings. Uma com os caracteres de posições pares e outra com os caracteres de posições ímpares. Aí ele fala que o primeiro caractere da string de entrada é considerado em posição ímpar, certo? Então é tipo, esse aqui é um caractere ímpar e esse aqui é um par, e aí assim por diante. O que é até meio chato, né? Porque esse aqui é i igual a 0 e é ímpar. Eu achei isso meio esquisito, mas tudo bem. Ok, então vamos fazer essa função, né? Aqui não usa nada de PIC, de microprocessadores, de nada. É só de C mesmo. Tá. Vocês preferem que eu mostre a função que eu fiz ou que eu faça de novo?
Agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei, eu queria tirar umas dúvidas, na verdade, tipo, como declara, como passa os parâmetros, porque foi nisso que eu tive dúvida, sabe? Tipo, a lógica de como implementar, eu sei como fazer. Agora, na hora, não sei fazer. Tá. Sei lá. Então, eu vou mostrar aqui então. Ó, como ele fala em algum lugar da questão que. Aqui, ó. O string de entrada e os dois de saída são parâmetros da função. Então, tipo assim, você sabe que como entrada, a sua função tem que receber um string de entrada, óbvio. Mas aí se ele não falar assim, se você pensar, não, então eu tenho que retornar duas strings diferentes. Mas aí ele fala, não, você vai receber o espaço para essas duas strings e você escreve em cima desse lugar. Certo? Aí o que você faz? A nossa função agora vai ser void, porque ela não retorna nada. Ela só altera as strings que ele passa. Tá, eu chamei a minha função de separar strings, mas como ele não disse um nome específico, eu acho que podia ser qualquer coisa. E aí, os meus três parâmetros. A string de entrada, A com os números... A com as posições pares e com as posições ímpares. E aí, na declaração da função, eu tenho que dizer qual é o tipo. Então, essa string de entrada é um ponteiro para char. E as outras duas também. Outra forma que eu poderia ter escrito isso, eu não testei isso, mas eu tenho quase certeza que isso aqui funciona. Eu poderia ter escrito isso aqui como char em str com conotação de array. Eu fiz assim. Aí eu queria saber, por exemplo, quando eu for chamar a função, eu passo... Aí deu erro, por exemplo, se eu já passo a string direto. Eu não sei porquê. Deixa eu ver. Sim, com certeza. Porque qual que é a diferença? Quando você passa isso aqui, o que você está pedindo é o endereço do primeiro ponto. Tá. Certo? A nossa array em str, na nossa tabelinha lá de dados e endereços, quando eu digo em str, mesmo que seja um array, eu estou com um ponteiro para a primeira posição, para a primeira letra. Certo? E aí o caractere em si ele está guardado aqui, na parte de dados. Agora, quando você passa entre aspas, A, B, C, você não está passando um ponteiro para um string armazenado na memória, você está passando os dados em si, você está passando tipo, 32 em sequência. E aí isso aí não funciona. Mas quando eu faço essa implementação, falando que eu estou esperando um array de caracteres, Sim. que aí você chamou de NSTR, você colocou o abre chaves aí, não, como chama isso? Isso. É chaves mesmo? É chaves. É vazio, tipo, falando que você não está esperando nenhuma quantidade pré-definida. Como assim? Nenhuma quantidade pré-definida. Ó, imagina que eu estou definindo a função com char INSTR abre chaves aí. Isso. Aqui, assim. Isso não é um ponteiro. Isso é um ponteiro. É equivalente. Isso aqui é um array que é equivalente a um ponteiro. Você está falando porque eu não botei nada aqui dentro, né? Não, tipo, eu sei quando você não coloca nada, o compilador que vai ver qual que é o tamanho e tal, blá blá blá. Tá. Mas eu achei que quando a gente definia assim, eu só poderia passar os dados. Não. Isso aqui é um ponteiro. Isso aqui é um ponteiro. Essencialmente é um ponteiro. Tá bom. Parece que é um array, então, tipo... Porque em Python você estaria passando, entre aspas, todos os dados. É como se você estivesse botando uma lista aqui de 1, 2, 3, 4 ou caracteres infinitos. Em C, não. Você escreve como se fosse um array, mas na prática você está passando o ponteiro para onde ela está guardada na memória. Tá bom. Ok? Beleza. Aí, o algoritmo que eu fiz foi o seguinte. Você tem a InSTR, né? Que vai ser, por exemplo, Star Wars, que é o exemplo que ele dá lá. Exemplo muito bom. Aí eu tenho um índice I, que aí ele vai I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4,
assim por diante, até ele chegar no final da string que ele sabe que é porque chegou no caractere nulo, certo? Eu não preciso saber qual o tamanho da string a princípio, eu só vou indo para frente, para frente, para frente, para frente, até eu meter a cara na parede e vejo que acabou a string porque apareceu um caractere nulo. Certo? É assim que você itera pela string inteira. Você vai incrementando e vê qual caractere é o terminador. Quando o terminador, terminou. Aí, se o meu i for de um índice ímpar, aí eu guardo na minha string ímpar. Se for par, eu guardo na string par. O par ou ímpar, eu vejo só pelo resto de divisão por 2. Né? Porque se o número for par, o resto de divisão inteira é 0. E se for ímpar, é 1. Mas aí, para isso, eu preciso ter como é o nome? Ter outros contadores, pelo menos a forma que eu fiz. Né? Eu fiquei pensando se não tinha uma forma melhor de fazer isso. Mas eu acho que tem, inclusive, mas sei lá. A forma que eu fiz foi você ter um contador para a string de par e um contador para a ímpar. E aí você sabe onde que você tem que atinar em cada uma. Porque em vez de dar um append, que nem se faz em Python, você está escrevendo explicitamente no índice K da string par o valor que está em i da string de entrada. E nota que aqui eu usei o K++, tá? Porque eu quero... E seria equivalente a eu fazer, por exemplo, O de str K igual a taranã, e depois fazer K igual a K mais 1. É a mesma coisa, só que eu salvei uma linha. E importante, no final, eu tenho que botar a string, o caractere de terminação nas strings que eu criei, né? Para quando eu for ler de novo, eu saber que elas terminam ali, onde eu terminei. Eu tenho uma pergunta. Fala. Você usou ponteiros nesse caso? Usou, né? Não sim e não. Tipo, aqui eu tô meio que usando ponteiro, só que isso aqui é a anotação de array normal, então não muito. Tá, é porque normalmente nas provas, principalmente acho que é de 2019, ele falou isso. Ele falou, utilizando somente ponteiros, por exemplo, se ele tivesse escrito isso nessa questão, faça exatamente isso que você fez, só que somente utilizando ponteiros, essa questão estaria certa? Você acha? Aqui eu acho que não. É porque eu não sei o que é que ele quis dizer usando somente ponteiros, mas a minha ideia quando ele falou isso, quando eu vi essa questão, seria em vez de você usar iterador um número inteiro e você faz assim, você faz seu iterador ser tipo um ponteiro. Tá. Aí você bota P igual a em str, e aí ele passa a apontar para a sua... Como é o nome? Array? Para a sua array, isso. Nesse caso aqui, para o início dela, né? E aí, em vez de você incrementar o seu contador, você incrementa o ponteiro. E toda vez que você incrementa o ponteiro, ele passa a apontar para o próximo lugar na memória. Tá, que estaria o próximo elemento do mesmo... Que estaria o próximo elemento, exatamente. Tá, entendi. Dá pra fazer tudo igual. Beleza, entendi. Obrigado, viu? Nada. Ok? Fez sentido esse código? Faz. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui. Não. Tá, é isso. Aí na questão B ele fala como é que você chamaria a função. Assim. Você não precisa mais dizer qual é o tipo, você só passa uma variável do tipo. Ele fala aqui, né? Suponha que você tem essas declarações aqui. Você tem a sua string de entrada, tem a sua string dos índices pares e dos índices ímpares. O detalhe é só que você vê que quando ele declara que todas elas são strings vazias, é um espaço na memória em que você diz, aqui deve ter um string, mas se você não colocar nada lá, tem lixo. Pode ter qualquer coisa ali. O compilador não se incomoda. Claro que, tipo assim, com essas duas, esse é o objetivo. É ter qualquer coisa e depois você vai escrevendo por cima do espaço. Aqui o importante é só você criar o espaço. Nessa daqui, antes de você chamar a função, você tem que escrever alguma coisa em cima desse espaço.
Beleza? Tá. Essa questão 2 aqui, eu tive um problema, inclusive. É até bom a gente discutir, ver se eu tô ficando doido. Onde foi que eu errei. Mas vamos lá. Tá falando do... A gente tá usando nosso PIC 16F886, que é o do laboratório. E a gente tá usando um clock de 10 MHz. Então tem um cristalzinho que oscila 10 MHz. Que é esse FOS, que é F do oscilador, que a gente entra no nosso circuitinho. E a gente programou ele com as seguintes configurações. A gente setou o timer 0 como 99 e o option reg como 12. Aí, vamos para o datasheet para dar uma olhada nesse option reg. Eu sei onde ele está. Ele está aqui em cima. É esse registrador daqui, certo? Ou seja, na minha memória de dados, eu tenho um espaço lá, de 8 bits, que eu chamo aquele endereço todo como option reg. Então, o que tiver lá, eu interpreto como isso aqui. Ok? E ele disse que isso é 12. No código, 12 é qualquer coisa. Quando ele vai armazenar isso na memória, ele sempre armazena em zeros e uns. Então, 12 na prática vira o quê? Ai, 12 é... Aqui. Zeros. Bom, escrever 0B, né? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Nosso registrador aqui de 8 bits. Como ele disse 12, na prática ele guarda na memória esse bichão daqui. Beleza? E aí a gente consegue fazer a correspondência, né? Ó, é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tá, ó. Então, esses 4 bits mais significativos são todos zeros. Esses aqui são 1 e esses dois são 0, certo? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Que é 12, né? Mas ele guarda dessa forma. E aí ele interpreta cada bit de uma forma separada, porque cada bit tem a sua funçãozinha. Aí, nesse caso aqui, o que isso significaria para o nosso timer 0? Esses dois aqui não são úteis. Aí, esse aqui é 0. Aí, 0 está dizendo que ele está usando como contador no nosso clock o próprio oscilador. Então, ele está funcionando como a cada 10 Hz dividido por 4, né? Ele está contando mais um e está usando isso como entrada. Esse daqui só é útil para quando você usa esse bichinho daqui. Isso tudo tem sido na parte do timer 0. Tá? Na seção, acho que 3. Não, 5, eu acho. Isso, na parte do timer 0 aqui, na parte 5, ele fala assim, tal coisa, não sei o quê. Aí, como esse PSA daqui... Cadê? Como esse PSA daqui, ele colocou em 1, quer dizer que o prescaler tá no watchdog timer. E ele não tá no timer 0. Ou seja, você não tá usando o prescaler. Então, tudo isso aqui já não serve mais. Porque se a gente for olhar aqui aquela figura do timer 0, ele tá fazendo T0CS igual a 0, então ele usa o clock. Só que ele bota PSA igual a 1, então você não passa pelo prescaler. Então isso vem daqui direto para cá. Aí beleza. Aí ele fala, na letra A. Sabendo que deseja realizar uma interrupção periódica com timer 0 a cada 5 milissegundos, ou seja, você quer que a cada 5 milissegundos o timer 0 vai incrementando de 1 por 1 e ele passe de 255 a cada 5 milissegundos, está perguntando qual o erro de tempo de período para a configuração dada. Ou seja, essa configuração daqui, ela gera um certo período do timer 0 de interrupção.
E ele está perguntando qual é o erro disso em relação aos 5 milissegundos que a gente queria originalmente. Aí, eu fiz primeiro aquilo, exatamente o que eu falei. Então, esse 12, na memória, está sendo armazenado desse jeito. Quais bits são interessantes para mim a princípio, olhando para esse caminho daqui? Primeiro, se eu estou usando o clock de 10 MHz. T0CS igual a 0. Sim, é esse bicho daqui. Aí depois eu olho, tá, eu estou usando para scaler. Aí eu olho para esse bit daqui e digo PSA igual a 1, ou seja, não. Não estou usando para scaler. Aí o meu raciocínio, e é aqui que eu comecei a ficar um pouco bugado na questão, porque ficou um negócio meio esquisito. Porque assim, se eu não estou usando para scaler, esse timer 0 daqui, o registrador, ele incrementa a cada 10 MHz dividido por 4. Certo? O que dá 400 nanosegundos de período. Então, a cada 400 nanosegundos, você incrementa o timer 0. Como você inicializou o timer 0 como 99, para estourar em 255, você precisa de 255 menos 99, 156 incrementos. Mas aí, tipo assim, se você tem 156 incrementos, e cada um deles, porque você não passou pelo prescaler, leva 400 nanosegundos, na prática você dá overflow a cada 0,06 milissegundos, e não 5 milissegundos. O erro é tipo 99,99%. E aí eu fiquei tipo, tá. É um erro, mas é um erro quase que tipo 100%, né? Então, não sei. Vamos ver a questão 2 aqui. Mas não tem... Eu não achei uma outra alternativa muito boa, porque, tipo assim, quando ele escreve aqui 12, para mim, realmente significa você escrever na memória esse número e interpretar do jeito que está no datasheet. E do jeito que está no datasheet, você não usa o prescaler, então o seu período não é aquele dali, então você pega um erro realmente muito grande. Então, esquisito. Ô, Henrique, Fala. eu tava falando essa questão com o Ariel e deu isso aí mesmo, cara. Tipo, eu acho que tinha algum erro na prova mesmo, sabe? Tipo, porque não é possível que isso tenha sido bem programado, sabe? Sim! Por que ele tá pedindo pra gente calcular o erro, então, né? Então. Ok, pelo menos mais alguém achou isso. Mas beleza. Segue a vida. Só comentando o timer 0, eu fiz esse resuminho pra mim mesmo. Isso aqui não pode nem levar pra prova, mas sei lá. As coisas são importantes de setar do timer 0. Aquele negócio assim. Porque o que você pode fazer? O que ele fez ali? Ele olhou para o registrador todo. Deixa eu voltar aqui para o registrador. Não, datasheet. Ele olhou para o registrador inteiro. Aí ele disse, eu quero que esse aqui seja 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Converteu isso aqui para decimal e setou esse negócio inteiro, esse bloco inteiro de vez como 12. Você pode fazer isso. Outra opção é você pegar cada bit individualmente e setar ele do jeito que você quiser. Certo? Tanto faz. E aí foi assim que eu anotei, né? Então você seta o T0CS como 0 para você usar o clock interno. Você seta o PSA igual a 0 para você usar o prescaler. Aí você seta os seus 3 bits de PS, esses três aqui, como, por exemplo, 100, e aí você olha na tabela e diz, 100, quer dizer que eu estou dividindo o meu clock por 32 vezes. Aí você também tem que setar seu valor inicial do timer 0, e se você for usar a interrupção, né, você liga a interrupção. E aí você tem aquela página lá no final, na seção 14, que ele fala assim, para eu usar a interrupção do timer 0, você tem que habilitar o T0IE e o GIE. Também tem isso escrito na seção do timer 0. Aí, para calcular em si, você vai ver aquele procedimento que está no slide, enfim. Que é basicamente você ver, tipo assim, eu quero 5 milissegundos. Aí eu pego o meu 400 nanosegundos,
amplifico ele por, sei lá, 100, tipo, 128 vezes, aí vai dar um certo período, eu vejo quantos períodos desse eu preciso percorrer para chegar em 5 milissegundos. E aí eu seto meu timer zero inicial como o que falta para chegar em 255. Ai, fechei. 2021. Tá. Agora 2B. Aí fala, escreva uma função em linguagem C para tratar a interrupção do timer zero e inverter o valor do pino RA5 a cada 1 segundo. Considere que o pino RA5 já está configurado para a saída digital. Ou seja, a gente não tem que configurar o pino, a gente vai escrever uma função de interrupção e que a cada interrupção do timer zero eu faço alguma coisa que no caso é inverter o valor do pino RA5. Ok? Aí como que ficaria? Isso aqui deixa eu até mudar, porque a forma que ele geralmente escreve é assim, né? Então a sua função de interrupção tem que ser void interrupt. O nome pode ser qualquer coisa, mas sempre eu boto ISR. E não tem nenhum parâmetro de entrada, você coloca void. Então, função de interrupção, você só escreve isso aqui. É sempre igual. Aí aqui entra aquela coisa de variável estática, né? Porque eu tenho uma interrupção de 5 milissegundos. Eu decidi ignorar essa parte daqui. Vamos fingir que é 5 milissegundos mesmo, porque eu acho que tem alguma coisa errada nessa questão. Então, como ele está me falando para usar essa interrupção a cada 5 milissegundos, mas para contar até 1 segundo, a ideia foi o seguinte. Então, eu vou esperar passar 200 vezes por 5 milissegundos, porque 200 vezes 5 milissegundos é 1 segundo. Mas aí precisa ter um contador dentro da minha interrupção para contar essas 200 vezes. E ele não pode resetar para zero toda vez que eu conto, porque senão ele vai fazer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele nunca vai chegar em 200. Aí eu uso a variável estática, então static int, inicializo ele como 0 inicialmente, claro. E aí cada vez que eu tenho uma interrupção do timer 0, e aí eu vejo, timer 0 está habilitado, a interrupção está habilitada, e ocorreu uma interrupção, essa flag daqui, ela é setada pelo timer 0 quando ele estoura o 255, ou seja, quando passou o tempo de 5 milissegundos que eu queria. Aí, quando isso acontece, eu sei que passaram 5 milissegundos, o que é que eu faço? Eu incremento o número de ticks, eu digo assim, tá, ok, já passou um ciclo inteiro, vejo se já passaram 200, ou seja, se já passou 200 vezes 5 milissegundos. Se sim, eu faço o que ele pede, que é inverter o RA5. E aí eu uso essa notação daqui de negação. Isso aqui é negação do bit, né? E aí eu reseto meu número de ticks para ele poder voltar a contar até o próximo segundo. Aí no final, eu reseto meu timer 0 para o valor inicial dele, que ele tem que ter para contar até 5 milissegundos, e reseto a flag. O que sempre tem que ter quando tem interrupção de timer 0? Você tem que checar se ocorreu a interrupção e você tem que resetar ele. Então você reseta a flag e o valor inicial, para ele contar do jeito que você quer certinho. Ok? Essa aqui é a princípio a letra B. Aí na letra C, ele pede para você mudar a programação do option reg, que inicialmente era 12, né, mas para você mudar ela, para você usar como clock do timer 0, como incremento, em vez de o seu clock interno, você usar a borda de descida de um sinal externo. Aí você olha no datasheet, né? Você olha assim, tá. O que configura isso? Como é que você usa o clock, o timer 0 como nada externo? A forma que você faz isso é mudando esses 2 bits daqui. Sempre que o T0 CS a gente colocava ele como 0 para ele usar o clock interno. Agora a gente coloca ele como 1 para ele transicionar num pino externo. Num pino de alguma coisa, de algum sinal externo. Então eu tenho que trocar o T0CS para 1. E como ele falou que era para fazer uma borda de descida. Aí tem um outro bit aqui que configura isso, ó. É high to low ou low to high. No caso, a gente quer borda de descida, então é essa daqui, né? De high para low. Então, a minha mudança é mudar esse aqui para 1 e esse aqui para 1. Como ele pede para só mudar essas duas coisas.
Aí é só você pode escrever literalmente no seu código T0CS igual a 1 e T0SE igual a 1. Você setou isso. Ou você pode fazer aquele negócio que eu falei de trocar tudo de uma vez. Mas tanto faz. Tudo bem com a questão 2? Fala. Vá. Uhum. Sim, sim. Exato. Uhum. Beleza. Tá, depois eu passo. De sessões eu sei. A 1 e a 2 são importantes, que é definição geral de como funciona a memória, como funciona o pique em geral. A 5 é do timer zero. A 9 é do ADC. A 12 é da serial. A 14, no finalzinho, fala sobre interrupção, então também é útil. E se ele inventar de cobrar interrupção, aquele interrupt unchanged da porta B, que aparece nas provas, mas que eu não lembro dele comentar, isso está na seção 3. Então, se aparecer, aparece lá. Depois eu faço uma listinha. E aí eu mando em algum lugar. Deixa eu ligar a luz aqui, peraí. Beleza. Vamos para 3, então. Essa aqui é legal. Essa aqui é de comunicação serial, né? Ele fala que eu tô com um pique, com um clock de 12 MHz. Ele usa, claro que usa o mesmo microprocessador que a gente já estava usando, microcontrolador, na verdade. Só que agora ele está usando um clock de 12 MHz. E agora a gente está falando da comunicação serial. Aí ele pega. Letra A. Determine a combinação dos bits de configuração SYNC, BRGH e BRG16 que apresentam o menor erro para uma taxa de transmissão de 9.600 baud, ou bits por segundo. Mostre os cálculos. Vamos lá. Interface serial é a seção 12, no nosso datasheet. E ele está falando da parte da frequência de transmissão, do baud rate, certo? 9.600 bauds significa que a cada segundo você consegue mandar 9.600 bits. É o clockzinho que você usa para contar. Essa parte está aqui no final. Cadê? Aqui. Ó, Baud Rate Generator, BRG, que é o mesmo que aparece nos registradores que ele fala aqui, BRGH e BRG16. Aí qual que é a questão? Você tem o seu clock do sistema, 12 MHz, que é o nosso FOSC, e aí você tem um circuito lá dentro que transforma esse clock que oscila 12 milhões de vezes por segundo em algum que oscila 9.600 vezes por segundo, certo? Bom, você quer que ele oscile 9.600 vezes por segundo, a gente vai tentar achar uma configuração que seja o mais próximo possível de 9.600 vezes. Aí como é que funciona? Você vai definir um número n, que vai entrar em uma dessas fórmulas, certo? Então, por exemplo, você vai pegar nosso 12 MHz, dividir por 16 vezes o seu número n, que você configura lá em código, mais 1. E isso tem que dar um número que é próximo de 9.600, certo? Só que aí fica a questão, qual dessas configurações eu posso usar? Porque como n só pode ser um número inteiro, essa divisão daqui, às vezes ela não dá um número, um baud rate
exatamente de 9.600. Então, como é que eu fiz aqui para achar a melhor configuração possível? Eu testei todas. Eu testei todas essas três formas, a que usa 64, 16 e 4. Então, quando eu tenho 64, ali embaixo, para obter 9.600, o meu N precisa ser de 18,53. Eu não consigo botar 18,53. Certo? Eu não consigo configurar ele para ter um registrador com um número fracionário, ele só usa inteiros. Então, eu tenho que aproximar isso aí para 19. Quando eu aproximo para 19, isso gera um erro. Porque agora, quando eu substituo 19 nessa fórmula daqui, eu boto 12 MHz dividido por 64 vezes 19 mais 1, dá uma baud rate de 9.375 bits por segundo. Que tem um certo erro associado. Beleza, esse é um erro. É possível, a gente pode usar essa configuração daqui. Aí eu testei a próxima. Vamos tentar usando essa fórmula daqui. Usando 16. Aí deu um N de 77,125, aproximei para 77, recalculei a baud rate e deu 9.615. Já é mais perto. Já está melhor. Aí, por último, eu testei a configuração com o 4 aqui no denominador. E aí deu um N de 311,5, aproximei para 312. Substituí de volta, deu 9.584. Inclusive, acho que eu fiz algum erro de conta, porque eu acho que esse daqui está mais perto, né? Do que esse. Eu também acho, porque um é 15 e o outro é 16, né? Então. Porque eu não quis. Eu que chutei 77. Não. É porque pode ser qualquer valor. Você só quer achar uma configuração que seja boa. Qualquer que seja. Você podia, inclusive, testar 77, 78 e ver qual funciona melhor. Mas eu imaginei que arredondar para o inteiro mais próximo fizesse sentido. Aí eu fiz isso. Mas de fato teria que testar, eu não sei. Esse aqui mesmo, que é 311,5, eu disse, vou para cima. Mas sei lá. Ele é um número. A princípio é um número. Depois eu vou mostrar o que ele é. Mas a princípio ele é um número. Essa conta daqui estava errada, essa daqui de cima, ó. Isso aqui é 1,56%. Obviamente não precisava nem da porcentagem, só precisava ter calculado a diferença. Mas aí, como eu calculei a porcentagem, eu me confundi todo e fiz errado. Sucesso. Tá bom. Aí a bom é que a gente muda, né? Então agora a nossa configuração que dá o menor erro é essa daqui. Ou seja, usando essa fórmula daqui. Para usar essa fórmula, a gente tem que configurar os nossos bits sync, BRG16 e BRGH de uma dessas duas formas. Que é o que a letra está perguntando. A pergunta é como que você qual é o sync BRG16 e BRGH que leva o menor erro. Eu sei que é qualquer uma dessas duas. De fato, tanto faz. Né? 0, 1 ou 1, 0. Mas estou respondendo a sua pergunta, Pedro. O N, ele é um número, ele é só um número, só que ele fica armazenado em dois registradores, certo? Você tem um registrador aqui, SPBRGH, e outro SPBRG. Aí N é isso aqui. Então, esse SPBRG é um número de 8 bits, esse aqui são mais 8 bits. Certo? Então, são dois registradores porque você pode usar até 16 bits. Então, se eu usar só SPBRG, N pode ser no máximo 255. Agora, se eu usar todos os 16 bits, ele pode chegar até 65.535. Então, aumenta um pouquinho a quantidade de números que eu posso usar para N, certo?
A diferença é só que, tipo assim, eu só posso usar SPBRGH quando o BRG16 é igual a 1. Então, só nesse caso aqui eu conseguiria usar. Como o meu N que eu calculei que é 77, eu consigo guardar isso em 8 bits. Então, eu não preciso usar o BRG16, eu posso usar esse daqui. Se N fosse, por exemplo, como era esse caso aqui, como N era 312, ele não cabe em 8 bits. Então, eu necessariamente tinha que usar o BRG16 para poder botar um pouquinho a mais de bits nessa parte de cá. Tá. Aí, então essa foi a letra A, né? Tudo bem? Aí agora ele pede na letra B. Escreva uma função em linguagem C para inicialização do canal serial. Com a configuração que você calculou em A, para operar com 8 bits, sem paridade, sem interrupção. Para recepção e para transmissão. Beleza. Então, é configurar todo o canal serial. Aí você vai lá na nossa parte do datasheet. E aí você tem aqui na parte de recepção, ele explica o que é que você tem que fazer. E na parte de recepção de transmissão também tem uma listinha igualzinha a essa. Certo? E aí você consegue ir seguindo. Tem algumas coisas que são em comum, mas eu vou mostrar tendo interpretado isso aqui. E também estava na aula do Rafael, né? Então, tendo copiado também uma boa parte. Como que fica a ideia. Ó. Eu fiz uma função de inicialização que você chama ela e ela seta tudo, que é isso que ele pede. Tem a função void, ela não retorna nada, ela só altera as coisas e depois sai. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar enable na transmissão e na recepção. Então, tx enable de transmissão. Para o RX, você bota CR enable. CR é de recepção contínua. Mas, tudo bem. CRN igual a 1, isso é um fato. Tá lá no datasheet da parte de recepção aqui, ó. Enable reception by setting the CRN bits. E aí você liga ele. Aí ele fala na questão que é para você usar só 8 bits. Então você não vai usar o nono bit. Então bota RX9 e TX9 igual a 0. Aí você também tem que configurar a porta serial, ligar o canal serial em si, que é com esse SPAN, que é Serial Port Enable. E a parte de configuração que a gente tinha calculado na letra A, né? Que é 5 igual a 0. Aí agora, fazendo do jeito certo, né? Que não é o que eu tinha feito. Cadê? Vamos pegar, por exemplo, essa configuração daqui, né? BRG igual a 1 e BRG16 igual a 0. BRGH igual a 1 e BRG16 igual a 0. E agora eu preciso guardar no meu número N 77. 77 aqui. Ou seja, eu vou botar meu SPBRG, que é a parte menos significativa, como 77. E a parte mais significativa como 0. Mas essa daqui não importa de qualquer jeito por causa disso daqui. Como eu estou dizendo, para não usar os 16 bits inteiros, então isso aqui não faz nenhuma diferença. Isso aqui... Pode falar. Ai, desculpa. Se você tivesse... Porque você colocou que para você pegar o caso do meio, o BRGH, enfim, é um 0 ou 01, né? Se você tivesse colocado 01 e tivesse setado o BRG16, o SPBRGH seria 0 também ou não seria? Seria 0 também. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Nada. A diferença é só que ele... É tipo assim, quando você bota o BRG... Pelo que eu entendi do datasheet, tá? Porque isso aí o professor não explicou tanto, mas pelo que eu tava entendendo do datasheet, é tipo assim... Se eu botar BRG16 igual a 0, ele completamente ignora isso aqui e vai usar só isso aqui, N igual a 77. Agora, se eu setar BRG16 igual a 1, esse seria aquele nosso outro caso, 01, né? Uhum. Aí ele vai usar isso aqui. Então ele vai escrever um número. 000000000 e aí o 77. Ah, tá. Que é a mesma coisa. Só que aí eu tenho que fazer questão de definir só para não ter nenhuma outra coisa lá. Ah, tá. Beleza. Beleza. Boa. Mas, o Henrique, Fala.
Mas aí, no caso, por exemplo, ser um número maior do que 255. Tipo, aí você botaria no SPBRG 255 e no outro, sei lá, tipo, a continuação, assim? Eu acho que não. Eu acho que você converte o número inteiro. Uhum. Foi o que eu tinha feito na outra alternativa. Por exemplo, quando eu tava com 312 aqui, eu peguei 312 em hecadecimal, né? Só para facilitar, para não ter que escrever um monte de coisa. Dá 0x0138. Isso aqui são 16 bits. Aqui são 8, aqui são 8. Então, isso aqui tem que ser SPBRG e isso aqui BRGH. Tá, entendi. Não, beleza, valeu. Ok? Beleza. Aí agora a letra C. E a letra C fala, escreva uma função que recebe como parâmetro de entrada um string e transmite a string caractere por caractere no canal serial. Ok. Aí ele dá essa dica, né? Para saber se o buffer de transmissão está vazio e um novo caractere pode ser escrito, você consulta a flag tx e f. Se tx e f for 1, o buffer está vazio, você pode mandar mais alguma coisa para ser escrito. Se tx e f for 0, tem alguma coisa lá. E aí você não pode escrever. Aí a nossa função fica assim, ó. Eu recebo uma string, da mesma forma que antes, e aí eu vou iterando pela string até achar o final dela. E aí eu fico repetindo. Se eu puder mandar, aí eu boto no... Para você enviar alguma coisa, para você enviar por TX, depois de você já ter configurado tudo isso aqui, você só precisa escrever nesse registrador daqui, txreg, o caractere que você quer mandar. 8 bits. E aí, no caso, eu quero mandar o caractere que eu estou olhando na minha string. Um caractere de cada vez. E aí eu boto o caractere e depois incremento o meu i para eu estar tentando mandar agora o próximo. Não dá para testar, eu não consegui testar isso aqui, né? Eu estou assumindo que está certo. Se alguém disser que está errado, tá ótimo. Melhor ainda. Mas isso aqui foi o que eu fiz. Ok? Um último comentário sobre isso aqui que eu achei engraçado é que, tipo assim, isso aqui é uma flag de interrupção. Só que isso aqui não é tratamento de interrupção. Porque você chama essa string e ele fica aqui nesse while esperando até a flag ser setada. Então, basicamente, tipo assim, você está usando a flag que a interrupção usaria, só que você não está recebendo a interrupção em si, porque você não habilitou ela. Se isso aqui tivesse dentro de um tratamento de interrupção, se isso aqui fosse, tipo assim, transmita como interrupção. Aí isso aqui tinha que ser uma função de interrupção. Eu ia checar, além de se txf está setado, se a interrupção está habilitado também, né? Se tem um enable. E essa variável int aqui teria que ser estática para eu poder seguir ela entre interrupções consecutivas. Mas seria basicamente essa a diferença. Ok? Então, essa foi a questão 3. Comunicação serial. E é isso. Tá. A 4 é de interrupt on change da porta B. Vocês querem fazer? Que alguém viu o professor dando isso? Porque eu não vi. Cara, eu só vi nas aulas gravadas lá que tinha de 2020, eu acho. Mas nas nossas não, tá ligado? Então. Tipo, eu lembro que ele falou que ele ia dar porque ia precisar para alguma coisa do laboratório. Aí acho que ele acabou cobrando na prova também. Entendi. Aí, sei lá, sempre bom ver. Nunca se sabe. Vocês querem passar pela questão, então? Eu estudei de qualquer jeito. Eu fiquei tipo, vai que cai. É bem mais simples do que as outras interrupções, então, tipo, tá valendo. O que é que vocês acham? Cara, acho que pode ser, assim. Eu acho que vale a pena. Beleza. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó.
temos um sensor que processa essa saída pulsada no periódico, que a gente quer fazer a contagem das bordas de descida através do interruption change da porta B. Qual que é a ideia? A porta B são... Vou botar aqui no datasheet. Aqui na página 3, eu acho. Isso. Tem os pinos. A porta B são esses pinos daqui. O interruption change é o seguinte. Você consegue configurar o PIC para que toda vez que o sinal lógico de qualquer uma dessas portas aqui, ou de alguma delas, mudar, você recebe uma interrupção. Ele te avisa, alguma delas mudou. Esse eu uso isso para contar o lance do sensor. Aí ele mostra, a figura 1 mostra a ligação do sensor com o PIC, que é feito através de um transistor MOSFET canal N, e um exemplo do sinal do sensor e do sinal do pino na porta B. Ok. Beleza. Aí o pino da porta B a ser utilizado é determinado pela regra de divisão inteira da somatória dos dígitos do número USP. Tá, o famoso número USP, né? Aí ele fala, escreva uma função de interrupção, função de inicialização para interruption change, para o pino correto, e de maneira que a interrupção possa ser atendida. Ok, então ligar a interrupção. Tá aqui mesmo. No meu caso, o resto deu 3, então é para a gente usar a interruption chain na porta B. Certo? Aí o que eu preciso fazer para configurar? Primeiro, configurar a porta em si. E depois configurar a interrupção. Para configurar a porta, eu tenho que primeiro dizer que ela é uma entrada. E aí eu uso isso usando o registrador do buffer tree state, né? Para dizer, isso aqui é uma entrada. Então, não ligue a saída, por favor. Além disso, eu falo que essa entrada é digital. Porque eu vim olhar aqui e eu vi que a nossa RB3, que ele pede para a gente usar, que é essa daqui, também serve como entrada analógica, se a gente quisesse usar isso no ADC. Então eu preciso dizer, pelo menos eu acho que eu preciso, né? Visto que a gente não teve aula disso. Aí eu preciso dizer que essa entrada vai ser digital, porque a gente viu lá na forma de onda do nosso sensor que ele vai de 0, 5 volts, 5 volts, 0, 0, 5 volts, é uma entrada digital, não é analógica, não é contínua. Aí eu fui lá e vi assim, bom, como a RB3 é a porta analógica número 9, então eu preciso que a porta 9 seja digital. Isso aí eu vim lá na parte de... Nossa, eu nem lembro mais em que parte do datasheet fala isso aqui. Mas eu acho que na parte de ADC deve ter, né? Em algum lugar ele deve falar do... são os bits do Ancel, Analog Select, e aí no final de cada parte ele fala dos registradores úteis. Então tem que estar em algum lugar aqui, Ancel aqui, Analog Select, está na página 42. Então vamos para a página 42. Aqui. Aí ele fala, para você dizer que é digital, você bota como 0 a porta analógica correspondente. Aí eu venho aqui, a RB3 lá nos meus pinos é a porta analógica número 9, eu quero que ela seja digital. Aí eu fiz isso aqui. Aí uma outra coisa que eu não faço a menor ideia se é para fazer isso ou não, mas eu disse assim, vamos botar um resistor de pull-up aqui, porque você vê pela figura que, tipo assim, ele só tá ligado no ground quando o sensor tá, mas ele não consegue gerar esses 5 volts, então eu preciso de algum pull-up interno, preciso de um resistor aqui dentro. Aí eu imaginei que era para fazer isso, mas eu não sei. Eu acho que essa parte daqui é 0% provável de cair, porque isso aí ele realmente nem comentou. Mas aí seriam essas duas linhas de cá. Aí a parte da interrupção em si são essas 3 linhas de cá. Que aí olhando lá na seção 14, final da seção 14.
eu quero habilitar o interruption change da porta P3, RB3. Então eu tenho que habilitar esse enable daqui, IOCP3, esse daqui, RBIE, e o global GIE. Aí é isso que eu faço aqui. Beleza? Aí agora na letra B, ele pede para escrever uma função de tratamento de interrupção para tratar o interruptant change do pino correto e contar quantas portas de descida dos pulsos você tem e salvar isso na variável global. Aí qual que é a questão? Você tem que contar na interrupção. Quando ocorrer interrupção, você conta, você incrementa seu contador. Então, seu contador tem que ser variável global e ele tem que ser variável volátil. Então, você está usando ele dentro da interrupção. E aí, na interrupção, você vai checar se ocorreu interrupção, e aí ele seta a nossa flag RBIF, ou seja, teve uma mudança em algum lugar na porta B. Aí essa parte daqui eu não tenho muita certeza, mas é assim que ele faz no código do lab, do botãozinho. Porque a forma que ele conta, se você apertou o botão, é assim, ele conecta na porta, num pino da porta B, o RB6, e aí ele faz um negócio parecido com isso aqui. Ele lê a porta inteira, ele lê todos os 8 bits, e aí ele faz uma conta para ele pegar só o bit que a gente quer. A gente não é interessado no valor de todas as portas, porque a gente só está ligando nosso sensor na porta RB3. Você quer o bit 3, né? Então, você tem aqui o porte B, o registrador do porte B, que faz a leitura de tudo ao mesmo tempo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Eu quero só o bit 0, 1, 2, 3. Eu quero esse daqui. Eu quero ler ele. Aí uma forma de você fazer isso é você ler tudo. Aí você usa uma máscara desse tipo daqui, você faz com end, e aí você bota 0 em todos os que você não quer, porque aí eles zeram. E você bota um 1 no que você quer manter. E aí ele mantém. E aí no final eu só desloco o 3 para eu pegar isso daqui e jogar para cá. Então se aqui for 1, ele vira 00001. Se for um 0 aqui, vira 00000. E aí eu sei qual é o valor do meu sensor naquele momento que ocorreu a mudança, que ocorreu a interrupção. Aí como eu quero medir porta de descida, ou a borda de descida, contar a borda de descida, eu vou incrementar meu contador só quando eu receber a interrupção e o novo valor for um low. Aí eu fiz isso aqui, e no final você tem que resetar a sua flag para você poder ter uma próxima interrupção. Você diz assim, tá bom, já tratei essa flag igual a 0, sai. Ok? Beleza. E a letra C, então, ela fala, escreva o programa principal para mostrar a contagem de pulso no LCD a cada 200 milissegundos. Esse aqui é relativamente mais simples. Você vai ter aqui a nossa função main, a main, não sei o que, ela tem que inicializar tudo, não sei o que. Ela tem que chamar a nossa função de inicialização aqui para ligar o interruptant change, entre outras coisas. Mas no nosso loop principal, aí aqui eu só copiei do lab, que é para escrever. Então você vai para a posição inicial do LCD, escreve o nosso contador, que a gente está atualizando lá, e depois espera os 200 milissegundos que ele pede que seja a taxa de atualização do loop principal. Ok. Tá, essa é a última letra da última questão da prova de 2021.
Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum comentário. É que eu fale mais alguma coisa?